Quer dizer, é o Deus nômade, né? Do tabernáculo. O Deus do tabernáculo é o Deus nômade, é o Deus que vai com o povo. O Deus do templo é o Deus fixo. Isso. Então não é o Deus que está num lugar e o povo tem que ir para aquele lugar. É o Deus que vai com o povo para onde o povo ia. Que é muito uma metáfora de Jesus, né? Uhum. Quer dizer, Jesus está no meio de nós. Ele é chamado Emanuel. É o Deus conosco, Deus no meio da gente. Então, você tem que fazer uma leitura. Não pode fazer uma leitura chapada da Bíblia. Porque as leituras chapadas da Bíblia criam problemas e nós complicadíssimos. E que acabam gerando uma cultura de violência, uma cultura de exclusão, de intolerância. Porque se você lê a Bíblia de uma maneira chapada, da mesma maneira que você condena, que você diz, olha, aqui tem um texto da Bíblia que condena os homossexuais. Pois é, mas no mesmo livro que condena o homossexual, diz que as crianças, os adolescentes desobedientes aos pais, deveriam ser apedrejados em praça pública. Está lá, está na Bíblia. Nós vamos fazer isso? Não. Por quê? Não, porque aqui mudou o tempo. Então, mudou o outro também. Por que a gente usa duas regras? Quer dizer, a gente aplica a Bíblia convenientemente àquilo que a gente quer que ela fale para nós. Então, se você tem uma cultura que é homofóbica, você vai encontrar, sim, textos na Bíblia que vão condenar, que você vai se apoiar nele. Mas, para se apoiar nesses textos, você tem que jogar outros de escanteio. Você não pode ler o outro com a mesma severidade que você lê esse, porque senão você entra num problema grave. Nós vamos ter um Talibã, uma versão piorada do Talibã religioso aqui. Sim. É muito bom, cara. Muito bom. A gente está chegando no final. Quero agradecer a vocês por esse papo que foi muito bacana. E convidar vocês para voltar outra vez, porque tem muita coisa, né? Se a gente fosse falar só dessa daí, só disso daí de se Deus mudou, é muita coisa, né? Mas é um podcast só sobre isso, né? Porque parece mesmo, né, que o Deus do Novo Testamento tem um comportamento muito diferente do Deus do Velho Testamento, né? Não, digo assim, parece. Não parece. Não parece. Mas você não acha que essa é a compreensão, que essa é a compreensão da maioria das pessoas? Exatamente. Isso, houve entendeu? até um cara lá no passado chamado Marcião que disse que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus Isso, do verdade, Novo Testamento. que é considerado um dos hereges aí, né? Grandes hereges da igreja. Por quê? Eu contesto o Marcião. Porque Jesus nunca no ministério de Jesus disse assim, ó, desconsiderem... O Velho Testamento. Não desconsiderem Deus do Antigo Testamento. Sim. E passem a considerar... Não, ele diz o seguinte, olha, vocês vão se dirigir ao Deus do Antigo Testamento chamando-o de Pai. Vocês vão tratar o Deus do Antigo Testamento como eu o trato, como eu o revelo, como eu o mostro. Então, eu digo o seguinte, o Deus do Antigo Testamento, ele é exatamente igual ao Deus que Jesus revelou a nós no Novo Testamento. O problema é que nós temos textos e textos do Antigo Testamento que não estão descrevendo Deus, estão descrevendo as percepções humanas adoecidas sobre Deus. Então, aí dá um outro podcast que é sobre a judaização da fé cristã, que é horrível, que é essa coisa de glorificar a cultura judaica. A cultura judaica tinha graves problemas da compreensão de Deus. Eles compreenderam Deus erradamente. Sim. Eles atribuíram a Deus genocídios que Deus não praticou, não tinha nada a ver com Deus. E eles jogaram no colo de Deus, de entrar lá na terra dos amalequitas e matar todo mundo, os idosos, as pessoas com deficiências, os animais domésticos, as crianças. E disseram que aquilo era uma ordem de Deus. Eu, quando leio aquilo, eu digo, isso não pode ter sido Deus, porque o Deus que Jesus revela a nós no Novo Testamento não é esse aqui.
Isso aqui é uma visão humana distorcida da cultura de um povo genocida que está praticando coisas horrorosas em nome de Deus. Como Israel hoje está praticando contra os palestinos lá em Gaza. Mesma coisa. Isso só acontece por conta do exemplo que eu dei de Esdras, que vem carregando o livro. É muito simbólico esse personagem que vem carregando um livro de outro lugar e colocando esse livro dentro do templo no lugar central para virar a religião do livro. Porque a gente só não percebe esses textos que falam do caráter de Deus no Antigo Testamento igual de Jesus, porque a gente não consegue questionar o texto, porque tudo ali é sagrado, e a gente não percebe que as histórias estão disputando. É um texto disputando contra o texto mesmo, porque são escribas diferentes. E uma coisa que passa batido para nós. Jesus ele condena 3 grupos nas falas dele. A gente nunca falou sobre o terceiro. Não há nenhuma pregação e discussão sobre. A gente fala dos saduceus, a gente fala dos fariseus, que são os mais famosos, que a gente bate o tempo todo. Mas Jesus o tempo todo vai falar dos escribas. Jesus está o tempo todo criticando os escribas. Quem são os escribas? Os escribas são as pessoas que registraram a história. Então, Jesus está, de maneira sutil, denunciando. No texto sagrado do nosso povo, alguém manipulou a história. Os escribas pecaram. Qual que é o pecado de um escriba? Manipular o texto. O próprio Jesus está dizendo que o Antigo Testamento tem passagens ali que elas estão equivocadas. O que ele falou? No Antigo Testamento, para mim, o texto que eu mais gosto é o de Jonas. Porque Deus que se arrepende. O Deus que se arrepende é a fala de Jonas. Eu sei que você é o Deus que é longânimo, que está sempre pronto a perdoar e tal. Ou seja, Jonas sabia que Deus era um Deus de coração mole, um Deus frouxo, que nunca vai se vingar do inimigo. Ele sabia disso, mas ele mesmo fala, eu não quero um Deus assim. Jonas é o arquétipo, é a representação de todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é o antiprofeta. Muito bom. Cara, obrigado. Muito legal essa conversa. Convido vocês a virem outras vezes aí. Sei que a agenda é complicada, mas pode voltar. Eu queria que você divulgasse sexta-feira, que tem inauguração. Como é que o pessoal faz para chegar lá? Olha, nós vamos inaugurar o nosso novo lugar, nosso novo espaço. Dia 20, né? Dia 20. Na outra sexta, então. Sexta-feira agora. Sexta agora. Tá, já, sexta agora. Já, dia 20 de setembro, com o Caio Fábio. Ele vai ser o preletor da noite de inauguração. E o Kleber Lucas vai cantar. Vamos ter Kleber Lucas e Caio Fábio. No sábado, nós vamos ter o Coral Bethesda. E vamos ter o pastor e psicanalista Vili Fomin, legal, que está vindo recompor a nossa equipe pastoral. Ele era pastor da Bethesda, ficou 3 anos afastado, mas voltou agora e está vindo de volta para a nossa equipe pastoral. E no domingo pela manhã eu prego. Nós vamos ter, então, o domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, sexta e sábado à noite, 8 horas da noite, e domingo de manhã. Nós estamos na Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio é ali do lado da Marginal Pinheiros, um pouquinho antes do Shopping Morumbi. Ah, tá. Na estação de trem da Granja Julieta. Estação de trem, como é que chama? A estação de trem mesmo, é. O trem é linha verde. Não, verde não, é linha Esmeralda. Esmeralda, a linha Esmeralda do trem. Nós estamos ali do lado, a 50 metros da estação Granja Julieta. E o nosso endereço é Rua Américo Brasiliense, 2444. Legal. E tem tudo no Instagram Bethesda, né? Igreja Bethesda? Só seguir, @Igreja Bethesda, acompanha a divulgação. Já está muito material no Google, nosso novo endereço. Que legal, maravilha. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado vocês terem vindo aí. Acredito que foi proveitoso a conversa também. E o pessoal que quiser acompanhar o podcast aí, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha essa conversa com os amigos também, que toda semana a gente tem uma conversa nova aí. Muito obrigado e valeu. Até mais. Boa.